estudos, né, nessa linha. Então, estamos na reta final já das nossas reuniões, né, desse semestre. Após essa, como a gente vê aqui no calendário, semana que vem, como nós tivemos aí semana passada, que era programado essa de hoje, né, nós adiamos, então semana que vem a gente mantém com o professor Anderson, né, e aí depois a gente pula assim, novamente 15 dias aí para finalizar no dia 10 de dezembro. Então, espero que estejam todos bem aí. Fernando, a hora que você quiser já carregar sua apresentação, fique à vontade. E ao final a gente pode... Não sei se você prefere, para o pessoal quiser perguntando, porque acho que pode ser que vão surgindo dúvidas. Eu não sei, Fernando, se você prefere tocar direto ou se ir fazendo em forma de diálogo aí, conforme o pessoal for tendo dúvidas. Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença aí de vocês. Acho que pode ir perguntando no chat, pode abrir o microfone, acho que fica mais fácil. E a gente não perde o fio da meada ali. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, pode se manifestar aí. Então, falar um pouco aí sobre o que está sendo o meu doutorado aí. Já vinha estudando isso desde o mestrado, mas acabou sendo que vai ser a minha tese aí devido à pandemia e tudo mais. Então, essa aula aqui eu apresentei lá na disciplina do professor Denadai. O professor Denadai está dando uma disciplina sobre revisões sistemáticas e meta-análises de como utilizar esses dados, tanto como para fazer a meta-análise propriamente dita, mas como melhorar os estudos experimentais de alguma forma geral a partir do que se conhece do resumo feito. Hoje, apenas uma breve introdução, acho que ninguém vai sair daqui hoje sabendo fazer análise, mas alguma. Fernando, sumiu sua voz, cara. Ele tá, acho que o sinal dele tá... Minha para todo mundo. Acho que foi... Eu não tô ouvindo. Alguém ouve ele? Não. Acho que o sinal dele aqui, pelo jeito, tá... Ele caiu. Parece o íconezinho ali do lado, no nome dele, tá sem nem o microfone, nem o... Ele tá digitando ali, ó. Cachorro louco. Vamos aguardar aí, ver se ele consegue voltar. Aproveitar, então, enquanto ele vai estabelecendo conexão. Desejar boas-vindas também para o Renan, né, que foi aluno de mestrado, ou é ainda, não sei, Renan, depois você esclarece para nós, do professor Denadai, né, em Rio Claro. Ele está participando também da reunião, né, no dia de hoje. E trabalha também com meta-análise. Vai lá, Fernando. Acho que a função está contigo aí, professor. Se quiser passar o slide, eu perdi aqui. Quer que eu te habilito, se prefere? Quer que eu troco? Não sei, porque toda vez que eu troco o slide, cai a conexão. Não sei o que acontece aqui. Tá, então vamos lá, eu vou trocando aqui, você vai me avisando. Beleza. Bom, pessoal, só um breve roteiro, então, sobre a apresentação de hoje. Deixa eu falar o que são meta-análises, os tipos de evidência, definição, um breve histórico e quais os tipos de modelo meta-analítico. Algumas limitações que existem sobre esse tipo de estudo, então não é porque o padrão ouro lá que não vai ter limitações. Então, brevemente reflete apenas efeitos médios e existe um viés de publicação. Alguns outros aspectos importantes sobre esse tipo de estudo, algumas reflexões e os principais erros que acontecem na análise estatística, principalmente sobre esse tipo de estudo. Pode passar, professor? Bom, só relembrando lá sobre o nível de evidência, então, qual o nível de evidência que a gente tem ao longo dos estudos. Então, lá na base, a gente tem os estudos in vitro, depois as pesquisas em animais, editoriais, relatos de caso, estudos de caso em série, estudos de caso controle, estudos de corte,
quase no topo da pirâmide, a gente tem os ensaios clínicos randomizados e controlados, e lá no topo, que seria o nível mais alto de evidência científica, as revisões sistemáticas com meta-análise. Então, seria onde a gente teria a maior confiança possível sobre algum devido tipo de estudo ou algum tipo de resultado, porém é o que acho que a maioria das pessoas menos conhece e se aprofunda, propriamente dito, sobre esse tipo de estudo e entende todos os parâmetros que estão lá reportados nessas revisões sistemáticas e meta-análises, as meta-análises sendo uma evidência um pouquinho mais forte do que as revisões sistemáticas em alguns casos. Pode passar, professor? Bom, só relembrando, então, toda meta-análise é uma revisão sistemática, então, para mim chegar numa meta-análise, eu tenho que fazer todo um processo de revisão sistemática de todos os estudos publicados na literatura, porém, nem toda revisão sistemática é uma meta-análise. Então, a meta-análise está contida dentro da revisão sistemática, mas nem toda revisão sistemática vai resultar nesse processo matemático de meta-análise. Pode passar, professor? Bom, aqui eu só trouxe para vocês um print aí que eu tirei lá do PubMed utilizando o descritor meta-análise. Então, só no ano de 2020, há um mês atrás, a gente tinha 23.304 meta-análises publicadas só nessa base de dados, então não é pouca coisa. Vocês podem ver que ao longo dos anos ali, como que foi crescendo e a tendência é cada vez crescer mais. Então, Fernando, isso no título? O escritor aparecendo no título do trabalho? Isso, título e resumo só. Então, só no título e resumo a gente tem 23 mil meta-análises publicadas só nessa base de dados, que é a PubMed. A gente tem outras bases de dados aí, então não é algo que é pouco. Bom, qual a origem e definição da meta-análise? Então, o Pearson, acho que todo mundo conhece lá a correlação de Pearson, é o mesmo cara. Em 1904, o que ele fez? Ele estava estudando, então, a relação entre mortalidade e inoculação com uma dada vacina para a febre entérica. Então, lá naquela época, não existiam os procedimentos estatísticos para a meta-análise. Então, o que ele fez? Ele fez uma média dos coeficientes de correlação que ele mesmo criou, lá ele leva o nome dele, de 11 estudos de pequenas amostras. Então, ele pegou 11 estudos pequenos, tentou compilar aqueles estudos em um estudo só, para que ele tivesse um nível de evidência um pouquinho maior sobre esse dado assunto. Então, não foi algo muito elaborado, apenas uma média simples lá de outros estudos. Já o termo meta-análise propriamente dito, que a gente conhece hoje, foi criado por esse pesquisador chamado Jane Glass, então, um pesquisador bem famoso nessa área aí, principalmente relacionado a tamanho de efeito. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do tamanho de efeito de Glass. O pessoal da psicologia bem forte, né, no estudo também estatístico de meta-análise. Se alguém for se aprofundar sobre esse assunto, vai ter que ler muito estudo sobre psicologia, ecologia. Se for procurar lá no Sports Medicine, Medicine Science, na nossa área, a gente vai achar muito pouca coisa que seja profundo e que dê bons parâmetros para as análises. Então, o que representa a meta-análise? Então, é a análise estatística de uma grande coleção de resultados de análise de estudos individuais com o propósito de integrar os achados. Então, a partir de uma série de estudos diferentes, relacionados por diferentes pesquisadores, a gente vai lá e junta todos esses resultados para ter um nível de evidência um pouquinho maior. Pode passar, professor? Então, a meta-análise é uma revisão sistemática da literatura para responder uma questão. Então, com base na pesquisa até o momento, então até aquele momento, tudo que foi publicado, quão grande é o determinado efeito como? Por exemplo, a gente pode falar qual o efeito do treinamento de alta intensidade sobre a performance. Então, é algo que está bem em evidência no momento. Então, qual o efeito do HIIT? HIIT comparado com CIT. HIIT, CIT comparado com treinamento de baixa intensidade. Acho que toda hora está saindo uma meta-análise sobre isso. Então, qual a concordância entre máxima fase estável de lactato sanguíneo e potência crítica? Algo que também já está saindo algumas meta-análises. E qual o efeito da suplementação de cafeína sobre a performance? Então, são alguns exemplos de meta-análise que a gente tem principalmente na nossa área. Então,
é semelhante a um estudo simples, no qual os sujeitos são os estudos, então eu não tenho mais os sujeitos, eu tenho um parâmetro de todos os sujeitos juntos, que são os estudos, então eu tenho uma média e um erro padrão que representam uma série de sujeitos. Então os estudos seriam as pessoas nesse caso. Porém, as estatísticas são um pouco mais difíceis, não são testes T e ANOVAs, são os resultados compilados desses testes T e ANOVAs que eu vou compilar de uma nova forma para que eu tenha um novo nível de evidência meta-analisado. Então, quais os tipos de meta-análise? Basicamente, a gente tem 3 tipos. Primeiramente, a gente tem a meta-análise de efeitos fixos, univariadas, ou seja, assumem que todos os efeitos não são independentes, eu não tenho medidas repetidas. Então, esse termo univariado refere-se a não ter medidas correlacionadas. Então, as meta-análises de efeitos fixos, o que são? Elas assumem que existe um tamanho de efeito verdadeiro, daí o termo efeito fixo, que está por trás de todos os estudos da análise, que todas as diferenças entre os efeitos observados são derivadas aos erros de amostragem. Então, na nossa área, é quase que impossível a gente fazer uma meta-análise de efeito fixo. Ela é mais aplicável principalmente em remédios, por exemplo, ou vacinas. Diferentes grupos ao redor do mundo testam uma vacina, sendo que todos os estudos são muito parecidos no seu design e o tamanho da amostra é muito grande. Então, vacinas são feitas para seres humanos, não são feitas, por exemplo, para algum grupo específico de seres humanos. Então, para mim fazer uma meta-análise de efeitos fixo, todos os estudos têm que ter uma amostra que reflete a população. Por exemplo, eu não posso assumir que homens e mulheres podem ter efeitos diferentes. A duração da intervenção, se for feita uma intervenção, tem que ser da mesma duração. Então, tem que ser estudos muito, muito, muito parecidos, em que eu assuma que não tenham covariáveis que possam interferir nos resultados. Então, por isso, meta-análise de efeito fixo. Já a meta-análise de efeitos aleatórios, novamente, assumindo que todos os efeitos são independentes, eu não tenho medidas repetidas, por isso esse nome univariado, assume que o verdadeiro efeito possa variar de estudo para estudo, então eu aceito que fazendo uma dada intervenção possa variar de estudo para estudo. Por exemplo, o tamanho do efeito pode ser maior ou menor em estudo onde os participantes são mais ou menos treinados. Então, se eu fizer uma intervenção, eu posso assumir que sujeitos menos treinados possam responder de uma magnitude muito maior do que atletas. Então, eu já assumo que existe alguma diferença em relação a esses estudos. Por isso, então, como os estudos diferem na combinação de participantes e na implementação das intervenções, pode haver diferenças nos tamanhos de efeitos subjacentes de diferentes estudos. Então, para não errar, uma meta-análise de efeito aleatório ela é muito mais conservadora. E para a nossa área de educação física, acho que quase que 100% dos casos é a meta-análise que vai se aplicar. Meta-análise de efeito fixo é muito difícil de se justificar o uso dela. Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Show. Então, vamos lá. Então, como é que é calculado o peso de cada estudo numa meta-análise de efeito fixo? Então, o peso do estudo numa meta-análise de efeito fixo é o inverso, então é 1 dividido pelo erro padrão da estatística ao quadrado. O que é esse erro padrão? É um desvio padrão da resposta dividido pela raiz do número de sujeitos. Então, para mim ter mais peso em um estudo, ou eu aumento o tamanho da amostra, ou eu diminuo a variabilidade das respostas. Então, quanto menor for a variabilidade das respostas, maior for o tamanho da amostra, mais peso meu estudo vai ter. Então, basicamente, o peso de uma meta-análise de efeito fixo é dado pelo tamanho da amostra e pela variabilidade das respostas. Já numa meta-análise... Pode falar, professor. Vou fazer um comentário que, na verdade, é uma pergunta junto, né? Quando você fala aí do erro padrão, é da variável desfecho, né?
Isso, professor, por exemplo, naquela medida que você está buscando o efeito, eu tenho né? uma média, eu tenho uma diferença média entre pré e pós. Isso. Então, eu tenho por exemplo, eu vou comparar pré e pós 10 semanas. Eu tenho um delta e eu tenho o desvio padrão do delta. Então, esse desvio padrão do delta, eu divido pela raiz do número de sujeitos. Esse seria o erro padrão aqui. Então, é o erro padrão da resposta, da estatística, não o erro padrão entre sujeitos, nesse caso. Já a meta-análise de efeito leva em consideração, então, leva em consideração novamente esse erro padrão da estatística, lá do tamanho de efeito, mais a variabilidade. Então, os estudos acabam se tornando tendo menos peso, e assume-se uma variabilidade dos estudos. Está denotado aqui por essa letra grega tal, então é o tal quadrado. Então, leva em consideração tanto o número de sujeitos do estudo, a variabilidade da resposta, mais a variabilidade entre os estudos. Então, a variabilidade entre os estudos vai entrar no meu cálculo para o peso de cada estudo numa meta-análise. Mais à frente a gente vai entender como é que funciona isso. Pode passar, professor? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma recente meta-análise que foi publicada lá no Medicine Insights, desse grupo de... É um brasileiro, mas que está estudando na Alemanha agora. Comparando, então, treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento de sprints, que ele chamou de HIIE ali, comparado ao treinamento moderada intensidade ali. Então, aqui eu trago para vocês o efeito sobre o IMC. Então, na primeira coluna ali, a gente tem o quê? O número de sujeitos em cada estudo. Depois a gente tem ali a média, então é a média da resposta, então pré e pós. O estudo lá do Bakenrud lá, então teve uma resposta de... aumentou o IMC em 0,7. E a gente tem um desvio padrão ali que é 3,74, que é o desvio padrão da mudança entre pré e pós. Então, aqui, já respondendo a pergunta que o professor Ricardo tinha feito anteriormente, então, esse desvio padrão da resposta que eu vou dividir pela raiz do número de sujeitos para dar o peso do estudo. Assim por diante, aí a gente vai vendo. No próximo quadro, a gente tem o quê? Tem o treinamento de moderada intensidade. Então, nesse caso, o que ele fez? Ele comparou o treinamento de alta intensidade com o de moderada intensidade. Então, no treinamento de moderada intensidade, teve um aumento do IMC de 2,7, com o desvio padrão ali de 2,83. Então, o que eu vou fazer? Eu vou confrontar esses dois efeitos e vai ser as linhazinhas ali no gráfico de floresta que a gente pode observar. Então, comparando o MICIT com o RIE ali. Então, a gente faz a comparação desses estudos. E lá, na última coluna, o que a gente tem? A gente tem o peso se fosse feita uma meta-análise de efeito fixo e o peso se fosse feita uma meta-análise de efeito randômico. Podem ver que há uma mudança considerável nos pesos dos estudos. Por exemplo, ali o segundo estudo de Conrads tinha um peso de 46% se fosse feito a partir do efeito fixo. Já no efeito randômico, o peso do estudo caiu para 14%. Alguns foi ao contrário, por exemplo, o primeiro estudo lá tinha um peso de 4,3% no efeito fixo, passou a ter o dobro, 9,6%. O que eu vou chamar a atenção para vocês também, o resultado geral, que é aquele triângulo deitado, aquele losango ali embaixo. Então, o primeiro, mais pequeno, seria o de efeitos fixos. A gente pode ver que ele é significante ali, uma média de 0,38 Coens D ali. Então, foi mais favorável o treinamento de alta intensidade. Então, o intervalo de confiança ele vai de 0,17 a 0,58. Já quando a gente vai para a meta-análise de efeito randômico, que é o de baixo, então o efeito vai de 0,54, com intervalo de confiança de 0,05 a 1,3. Podem ver que o intervalo de confiança da meta-análise de efeitos randômicos é muito maior, porque ela leva em consideração a variabilidade entre os estudos. Vocês podem ver lá que tem estudos tanto que são favoráveis ao MICIT, os estudos estão muito próximos a zero, e tem estudos que são favoráveis ao RIT. Então,
No canto esquerdo, o que a gente pode observar ali? Que a gente tem a heterogeneidade, que seria aquele tal ao quadrado. Tem uma heterogeneidade até grande entre os estudos. A gente tem um tal quadrado ali de 0,40. Então, se eu levo em consideração essa heterogeneidade, os meus efeitos são muito mais dispersos e eu sei que eles podem variar de estudo para estudo. Então, nesse caso, uma meta-análise de efeitos fixos não seria bem aplicada, porque, como a gente pode observar, dependendo do tipo de estudo, aí estão envolvidos homens, mulheres, sujeitos treinados, sujeitos destreinados. Então, isso poderia explicar por que a gente tem tanta variação entre os resultados. Tudo ok aqui, pessoal? Então, a principal diferença entre efeitos fixos e efeitos randômicos. Aqui a mesma meta-análise, agora comparando então as respostas no VO2 máximo. Que eu vou chamar a atenção para vocês. Se vocês olharem os pesos, tanto para o efeito fixo quanto para o efeito randômico, eles são exatamente iguais. Os resultados finais ali são exatamente iguais novamente. Alguma pergunta ali? A gente está com o microfone ligado. Só surgiu uma dúvida rapidinho. Nesse sentido, no slide anterior, o efeito randômico poderia ter um efeito anulado se ele ultrapassasse o zero, por exemplo, e o fixo não? Pode acontecer isso, Pente. Pode, porque o intervalo de confiança dos efeitos randômicos, eles são muito maiores, né? Eles são muito mais conservadores. Então, pode ver que está muito próximo do zero, ali a 0,05. Dá um p-valor ali de 0,40, alguma coisa, muito próximo ao 0,5. Já de efeitos fixos, ela não leva em consideração toda essa variabilidade, né? Então, pode acontecer de efeito randômico não ser significativo e a de efeito fixo ser. Então, pode acontecer isso. E aí, nesse sentido, é sempre melhor para uma tomada de decisão a respeito de alguma evidência avaliar sempre os dois, né? Ou pelo menos levar em consideração meta-análise traz um dos dois efeitos. Pelo que eu li, eu preferiria muito mais a de efeitos randômicos, porque ela é muito mais conservadora, né? É muito difícil tu assumir que todos os efeitos todos os estudos são muito, muito parecidos, têm a mesma duração, as amostras representam a mesma população, então, como eu tinha falado anteriormente, é muito difícil assumir uma meta-análise de efeito fixo. Mas daí eu trago para vocês aqui os efeitos sobre o VO2 máximo. O que vocês podem observar lá? Tanto a meta-análise de efeito fixo quanto de efeitos aleatórios são exatamente iguais. Por que são exatamente iguais? Se a gente olhar lá no cantinho esquerdo, lá embaixo, a variabilidade entre os estudos, o tal ao quadrado, é igual a zero. Então, não existe variabilidade entre os estudos nesse caso. Mas aqui, um problema das meta-análises feitas a partir da estatística do p-valor, que a gente chama de estatística frequencista, né? Esses desvios padrões entre os estudos não são desvios padrões simples lá que a gente faz para os nossos estudos, né? Então, são fórmulas um pouquinho diferentes. Existem, acho que umas 10 ou 15 formas diferentes de se calcular esse desvio padrão. E muitas das vezes, então, é quase que impossível se assumir que o desvio padrão entre qualquer coisa é zero. Ou coleta muito pouco dado, ou existe alguma coisa errada. Então, são alguns problemas que existem desses estimadores, desses desvio padrões, desses estudos. Nesse caso aqui, ele não conseguiu detectar a variabilidade entre as respostas. A gente pode ver que todos os estudos são muito parecidos, muito próximos ao zero, porém, existem algumas variações. Então, as meta-análises feitas a partir da estatística lá bayesiana, então elas são muito mais robustas, porque o desvio padrão, ele nunca vai ser zero nesse caso. Então, nesse caso aqui, como o estimador do desvio padrão falhou em detectar essas diferenças, então, tanto a meta-análise de efeito fixo quanto uma meta-análise de efeito randômico foi exatamente igual, porque a variabilidade entre os estudos foi assumida igual a zero. Então, o professor Ricardo deve voltar uns 3, 4 slides ali, lá naquelas equações. Aqui. O tal ao quadrado, ali embaixo, ele é zero. Então, qualquer coisa somada a zero, o zero não vai fazer diferença nenhuma ali. Então, se eu fizer de efeito randômico ou de efeito aleatório, vai ser a mesma coisa. Então,
aqui uma dificuldade, uma deficiência das meta-análises feitas a partir da estatística do p-valor. Esses estimadores não são tão robustos para detectar esses desvios padrões entre os estudos. Tudo ok, pessoal? Tudo entendido aqui? Podemos passar? Então, avançando, então, a gente viu as meta-análises de efeitos fixos, randômicos, univariados. Então, agora as meta-regressões ou meta-análises de modelagem mista. Então, a gente tem tanto efeitos fixos, que são covariáveis, como efeitos randômicos, que é a variabilidade entre os estudos. Então, nesse caso, são incluídas características do estudo e dos sujeitos, como efeitos fixos, as covariáveis, e os resultados refletem os efeitos específicos das características dos estudos e dos sujeitos. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente não tem apenas uma média geral, que seria o gráfico de Florestan, mas sim a gente tem várias médias e comparações entre os diferentes níveis que podem afetar os resultados. Então, a gente tem as diferenças entre atletas e não atletas, entre homens e mulheres. Por exemplo, o efeito da duração da intervenção e o efeito da duração da performance. Por exemplo, se eu tenho vários estudos lá comparando o efeito da cafeína desde sprints de 5 segundos até prova de 4 horas, eu vou fazer uma meta-regressão para ver se a cafeína vai afetar mais a prova lá de 4 segundos ou a prova de 4 horas ou a prova de 1 hora que está ali no meio. Então, de alguma forma, eu pego as características dos sujeitos, as características dos estudos e tento, de alguma forma, tentar explicar por que houve aquela variabilidade. De alguma forma, eu produzo, então, equações de predição que podem ser usadas para futuros estudos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma meta-análise lá do professor Denadai, que foi feito junto com o pessoal da UDESC, lá para o professor Rafael. Então, como a gente pode observar ali no gráfico de Florestan, no canto esquerdo, a gente tem... Aqui são os efeitos do treinamento de força sobre a economia de corrida. Então, relembrando, se eu diminuo o consumo de oxigênio, então os efeitos que são negativos são positivos, de alguma certa forma. Então, eu diminuí o consumo de oxigênio, então eu estou sendo mais econômico. Então, o treinamento de força, em alguns estudos, melhorou a economia de corrida, em alguns, não. Pode ver que tem uma grande variabilidade entre os resultados, então tem desde efeitos lá de menos 0,9, 0,96, até efeitos que vão até próximo de 1,66. Então, esses autores fizeram uma meta-análise ali de efeitos randômicos, tanto só não utilizando covariáveis e depois utilizando covariáveis. A principal explicação para essa variabilidade nos estudos, a gente pode ver ali no gráfico de baixo, que no eixo Y a gente tem um efeito, então um efeito sobre a economia de corrida. E no eixo X a gente tem o quê? A gente tem a duração da intervenção. Então tinha desde 6 semanas até 14 semanas. Acho que a gente pode observar. Quanto maior foi a duração da intervenção, mais benéfico foi o efeito sobre a economia de corrida. Então, de alguma forma, a gente conseguiu explicar a variabilidade entre os estudos utilizando covariáveis. Então, são essas meta-análises de efeitos mistos com covariáveis são muito mais robustas, porque de alguma certa forma, por exemplo, o efeito médio ali foi significante, foi por volta ali de menos 3%. Tá, mas será que vai ser menos 3% se eu fizer com 5, 6 ou 14 semanas? Então, de alguma forma, eu olhando os resultados no gráfico de baixo, posso ver que quanto maior for a duração da intervenção do treinamento de força, mais benéficos vão ser os efeitos sobre a economia de corrida. Então, dá muito mais informação robusta e muito mais informação que eu posso utilizar na prática que apenas uma comparação fazendo uma média de vários estudos que são muito diferentes na sua composição. Aqui, então, eu trouxe anteriormente para vocês, então, meta-análise de efeitos fixos randômicos e com covariáveis, que assume que todos os efeitos são independentes. Eu não tenho medidas repetidas. Todos os efeitos não são correlacionados. Porém, existem meta-análises que são feitas utilizando vários resultados de estudos longitudinais ou de efeitos que são correlacionados. Então,
a gente vai chamar elas de meta-análises multivariadas, ou seja, existem medidas repetidas. Por exemplo, as meta-análises de efeitos univariados assumem que todos os efeitos são independentes. Isso é violado quando? Quando os estudos apresentam dados longitudinais, ou seja, múltiplos endpoints. O mesmo grupo controle é utilizado para a comparação de dois grupos, então eu tenho apenas um grupo controle e tenho dois grupos de intervenção, então o mesmo grupo controle, se eu ficar repetindo ele várias vezes, eu vou estar dando mais peso aonde não existe, então é como se eu aplicasse vários testes T aonde eu deveria aplicar, na verdade, uma nova. O professor Ricardo, puder voltar lá naquele estudo do Maturana lá, no próximo, no VO2 máximo, ali, ó. No estudo do... Tem estudos que usou o mesmo grupo controle aqui duas vezes. Deixa eu achar aqui. O LUNT, ali, ó, o LUNT 2014, então, ele tinha dois grupos de alta intensidade, um foi 0 e o outro foi menos 10, só que ele utilizou o mesmo grupo de moderada intensidade para comparar os dois, então, ele replicou duas vezes o mesmo grupo, que, nesse caso aqui, então, o mesmo sujeito, eu só tenho 14 sujeitos, mas nesse caso é como se eu tivesse 28 sujeitos, então aconteceu um erro ali, foi replicado o mesmo resultado para a comparação dos dois grupos de alta intensidade, ele utilizou apenas um grupo de moderada intensidade, replicando esse resultado duas vezes. Então, teve pseudo-replicação, existe um erro ali, porque esse estudo está recebendo mais peso aonde não deveria receber. Então, de 14 é como se tivesse 28 sujeitos nesse caso. Pode voltar um por... Isso. Então, como é que eu faço para lidar com isso? Então, lá, se vocês forem olhar na Cochrane, que é o livrinho lá, que traz todos os passos para revisão sistemáticas e para meta-análise, então é um grupo bem forte. Ele sugere fazer uma média geral dos efeitos dentro do estudo. Por exemplo, no estudo do Maturana, eu poderia fazer uma média dos dois grupos de alta intensidade e comparar uma vez só com o grupo de moderada intensidade. Escolher apenas um endpoint, então poderia escolher apenas um daqueles dois. Ou dividir a amostra para cada efeito. Então, eu tinha 14, 14, eu uso 7, 7. Então, se eu tenho menos sujeitos, aumento o erro padrão, logo o estudo tem menos peso. Porém, todas essas alternativas, elas são muito simples e elas são problemáticas. Por quê? Porque eu perco efeitos que podem ser importantes para o meu resultado, pode envolver viés de publicação dos pesquisadores, então, seja, qual o efeito que eu vou escolher? Aquele que é mais significativo ou aquele que está mais próximo de zero? E se eu negligenciar tudo isso, eu estou cometendo o erro de pseudo-replicação, ou seja, eu tenho um sujeito só, eu estou replicando ele várias vezes aonde ele não deveria ser replicado. Pode passar, professor? Então, os softwares estatísticos aqui, Cochrane, Heavman e Comprehensive Meta-Analysis, eu não consigo lidar com essas medidas repetidas. Eles apenas fazem meta-análises univariadas. Então, se eu ver efeitos repetidos em um gráfico de floresta, utilizando esses dois softwares aqui, tem erro. Então, está cometendo erro de pseudo-replicação. Meta-análises multivariadas apenas são feitas, eu consigo fazer em softwares mais robustos, como um R, por exemplo. R, Stata, não sei se no Stata, talvez no SPSS utilizando sintaxes, mas eu tenho que ter uma sintaxe específica para que eu consiga lidar com isso. Esses softwares mais simples aqui, Heavman e Comprehensive Meta-Analysis, eles não conseguem lidar com essas medidas repetidas. Então, se eu bater o olho no gráfico de floresta e ver medidas repetidas e a análise foi feita nesses dois softwares, tem problema de pseudo-replicação nos resultados. Então, como que eu posso lidar com esses efeitos repetidos, essas medidas repetidas? Então, é preciso calcular matrizes de variância, covariância entre todos os efeitos dependentes. É muito difícil de se obter as correlações entre os efeitos dependentes. Já é difícil de se obter as estatísticas inferenciais, para mim calcular aquele erro padrão simples lá. Imagina a correlação entre vários resultados
correlacionados dentro do estudo. Então, são matrizes difíceis de se calcular, cada tipo de efeito tem uma matriz diferente. Eu posso utilizar ainda efeitos randômicos adicionais em alguns casos, ou seja, meta-análises multiníveis. Como a gente tinha visto anteriormente, eu tenho apenas nas meta-análises de efeitos aleatórios univariários, eu tenho apenas um efeito randômico, que é o efeito randômico entre os efeitos. Aqui eu posso utilizar vários efeitos randômicos, por exemplo, se eu tenho vários estudos do mesmo grupo, do mesmo laboratório, eu posso botar um efeito randômico que são correlacionados porque são feitos pelos mesmos pesquisadores. Por exemplo, se eu for fazer um estudo com animais, eu tenho estudos com ratos, com coelhos e com cachorros. Então, eu boto um efeito randômico entre as espécies, então eu crio níveis entre essas espécies, porque de alguma forma, não sendo medidas repetidas, mas esses efeitos de alguma forma são correlacionados. Como eu tinha falado anteriormente, softwares mais complicados e robustos são necessários nesses casos. Isso é apenas uma figurinha ali para vocês verem como são calculadas essas matrizes de variâncias covariâncias. Então, são matrizes para que se calcular, são 15, 20, 30 linhas de sintaxe para que eu possa fazer essas matrizes aí. Quais as limitações das meta-análises? Não é o padrão ouro de evidência lá, mas existem algumas limitações. Os resultados demonstrados apenas refletem os efeitos médios dos estudos, como a gente viu lá, a gente só tem uma média dos estudos. O que realmente importa para a gente que é treinador, a gente que está na prática, é os efeitos individuais, né? A gente não trabalha com médias, a gente trabalha com pessoas que são individuais. Então, será que aquela média de meta-analisado de vários estudos vai refletir o que eu vou usar na prática? Então, fica aí a reflexão. Utilizar a meta-análise com meta-regressão com características dos estudos, por exemplo, a duração, o tipo de treino, e dos sujeitos, por exemplo, sexo, idade e nível de treinamento, em parte soluciona esse problema, porque vai ter um efeito específico da duração da intervenção, do tipo de treino, e, por exemplo, se homens e mulheres variam, pessoas mais jovens ou mais velhas também variam nos efeitos, então eu vou ter um efeito muito mais próximo da característica que eu estou buscando, a partir dessas meta-análises que utilizam meta-regressões. Uma solução, por exemplo, seria meta-analisar os efeitos médios, ou seja, as respostas da população, que é o que todo mundo faz, e os desvios padrões dos resultados, ou seja, os desvios padrões dos efeitos. Então, eu tenho duas meta-análises, uma de efeitos médios e uma dos desvios padrões das respostas. Então, eu teria, por exemplo, uma média, intervalo de confiança dos efeitos médios, uma média do desvio padrão das respostas de todos os estudos com intervalo de confiança. Então, acho que soa meio complicado isso, mas intervalo de confiança de um desvio padrão, isso existe e é possível de se fazer. Porém, é uma dificuldade extremamente enorme de se obter as estatísticas inferenciais para derivar esses desvios padrões das respostas. Na meta-análise lá que eu estou fazendo sobre a comparação entre máxima fase estável e os limiares, o limiar de lactato, limiares ventilatórios, potência crítica, é mais fácil derivar esse desvio padrão das respostas. Por quê? Porque os estudos são muitas vezes apresentados com os gráficos de Bland-Altman, lá com os limites de concordância. Então, um desvio padrão da resposta é a metade de um limite de concordância lá do gráfico de Bland-Altman. Os estudos apresentam muitas vezes a correlação, então, a partir da correlação entre os dados, eu consigo derivar esse desvio padrão das respostas também. Já para os estudos, por exemplo, são intervenções, já fica um pouquinho mais difícil de se conseguir esses dados, ou tem que mandar e-mail, ou tem que fazer imputações, então já fica um pouquinho mais difícil. Porém, o padrão ouro ali, o gold standard, é meta-analisar os efeitos individuais. Então, eu pego todos os efeitos de todos os sujeitos de diferentes estudos e faço uma análise como se fosse uma ANOVA. É uma meta-análise, só que é uma ANOVA muito mais robusta com os dados individuais de todos os estudos. Então, em vez de eu ter apenas uma média e um erro padrão dos estudos, eu tenho os efeitos de todos os sujeitos. Na nossa área, isso aqui pode jogar no lixo, porque a gente não vai conseguir os dados de todos os sujeitos nunca. Na medicina, acho que é mais fácil, porque eles têm bancos de dados, têm repositórios, se torna mais fácil, mas na nossa área aqui quase que impossível. Outro problema, as meta-análises apenas refletem os efeitos publicados. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, que é muito mais fácil publicar um efeito que é significativo
dos efeitos que não são significativos. Então, tem uma tendência na literatura a se publicar apenas efeitos que são significativos. Então, os efeitos que o P não dá menor que 0,05, lá eles tendem a sofrer mais para entrar, ou em alguns casos não entram em algumas revistas. Algumas soluções possíveis, incluir literatura cinza. O que seria essa literatura cinza? Seriam os resumos de congresso, seriam os pré-prints, seriam as teses, dissertações, TCCs. Porém, é muito difícil de se padronizar a busca desses estudos, então se torna algo meio que uma salada de fruta, assim, de como é que eu vou buscar esses resultados, e em alguns casos há uma resistência das revistas para se aceitar que se insiram esses tipos de estudos. Além disso, tem como verificar se há uma tendência de apenas dados significativos serem publicados, que seriam a partir do gráfico de funil, que eu vou apresentar depois, e a partir de algumas correções da análise de seleção de modelos, ou selection models. Isso aqui é algo bem recente, eu nem sabia que existia, acho que faz umas 2 semanas que eu li sobre isso, que são tipos de análise que colocam mais peso para os resultados que não são significativos, ou seja, que o P é maior que 0,05, do que dos efeitos que são significantes. Então, o estudo que não é significativo, ele leva um peso muito maior do que os estudos que são significativos. Mas não é algo tão simples, é algo bem complicado de se fazer. Porém, todas essas correções, tanto do gráfico de floresta quanto do selection model, são todas aproximações, não são algo que vão corrigir essas deficiências de publicação na literatura. Aqui eu trouxe um exemplo do gráfico de funil lá. Então, o que está dentro do branco, ali dentro do triângulo branco, são os efeitos que não são significantes. Então, o P é maior que 0,005. Depois eu tenho os P's ali entre 0,1 e 0,05, 0,05, 0,01 e menor que 0,01, que seria o mais extremo, o cinza mais de fora lá. Então, nesse caso aqui, os estudos parecem estar bem distribuídos. Então, a maioria dos estudos não são significativos, estão dentro do triângulo branco ali, que é o triângulo mais central, e tem alguns estudos periféricos com uma tendência aos efeitos serem mais positivos do que negativos no caso ali. Então, tem uma tendência muito mais a ser acima de 0 do que menor do que 0. Então, de alguma forma, esse gráfico aqui ele também faz algumas correções sobre essa tendência de publicação. Outros aspectos importantes estão da meta-análise. Então, todos os efeitos eles têm que estar numa mesma unidade de medida. Eu não posso, por exemplo, pegar algo que está medido em potência no ciclismo, comparar com velocidade no ciclismo. São coisas totalmente diferentes e não comparáveis. Então, os tamanhos de efeitos mais comuns são diferenças, mudanças na média em unidades brutas, diferenças médias padronizadas, seriam lá os tamanhos, os SMDs. Os mais famosos são então, o Cohen-D, o Hedin-G, o Glas, eu não sei o nome desse símbolo grego ali, que são diferenças médias divididas pelo desvio padrão dos sujeitos. Então, os MD são difíceis de se interpretar, principalmente em medidas pareadas. Então, ele trouxe um gráficozinho, além do que desvios padrões podem ser utilizados como tamanho de efeitos, correlações, deltas. Então, odds ratio tem uma possibilidade de gamas e de tamanhos de efeitos. Então, a palavra tamanho de efeito não é apenas as medidas padronizadas. A palavra tamanho de efeito é qualquer coisa que seja um efeito. Então, aqui só relembrando, então, o que seria um Cohen-D lá. Então, é a diferença média dividida pelo desvio padrão entre sujeitos. Por exemplo, aqui eu tenho a comparação do VO2 máximo entre corredores e ciclistas. Por exemplo, o ciclista tem um VO2 máximo de 65, um desvio padrão de 5 ml. Os corredores de 70, um desvio padrão de 5. Então, o desvio padrão combinado desses dois grupos é 5, e a diferença média é 5 também. Então, 5 dividido por 5, eu tenho um Cohen-D de 1. Então, tenho um desvio padrão de diferença entre corredores e ciclistas nesse caso aqui. Então, a diferença média é igual ao desvio padrão entre sujeitos. Então, se eu for comparar
dados que não são pareados, aqui são ciclistas, são alguns sujeitos, corredores são outros. Então, eles são independentes. Nesse caso aqui, os tamanhos de efeitos até fazem sentido, mas em medidas repetidas, eles tendem a ser difíceis de compreender e de se interpretar. Aqui só um exemplo de uma meta-análise lá que utilizou um tipo de remédio. Então, a gente tem um remédio para diminuição da pressão diastólica e tem um grupo controle. Vocês podem observar lá que no estudo A, no gráfico de cima, ele tem uma quantidade de sujeitos gigantesca. Então, 157 sujeitos, 143 sujeitos, os outros estudos têm menos sujeitos. Da mesma forma, o desvio padrão ali, a gente tem a média da pressão diastólica e o desvio padrão. Então, vocês podem ver que no primeiro estudo tem um desvio padrão muito menor do que os demais, 10 comparada por volta de 30. No grupo controle, da mesma forma. Então, 9 comparado com 20, 20 e 30. Depois a gente tem a diferença média entre esses dois grupos ali, que varia desde menos 9 até menos 14. Aqui, então, são os dados brutos aí desses 4 estudos. E na última coluna tem o quê? Tem o desvio padrão, a média do desvio padrão desses dois grupos. Novamente, como a gente pode observar, do primeiro estudo lá é muito menor que os demais. Aqui no gráfico da 2, o que a gente pode ver? A gente pode ver a meta-análise realizada de efeitos fixos com os dados brutos. Então, diferenças médias brutas em ml, milímetros de Hg, então milímetros de mercúrio, sem qualquer transformação. Prestem atenção no peso dos estudos. Então, o primeiro estudo ele tem uma variabilidade muito pequena, tem um desvio padrão pequeno, e tem a quantidade de sujeitos muito grande. Então, ele tem um peso quase de 90%. Os outros estudos, com uma variabilidade muito grande e o número de sujeitos pequeno, eles levam um peso menor. Então, a média meta-analisada lá vai dar menos 14 milímetros de Hg, com intervalo de confiança de menos 16 a menos 12. Então, esse remédio aí parece ser efetivo para diminuir a pressão arterial diastólica comparada ao grupo controle. Mas se vocês forem ali para a tabela 3, é o desvio padrão, é a diferença média padronizada. Então, é a diferença média dividida pelo desvio padrão entre sujeitos. Prestem atenção no peso dos estudos do que aconteceu. Então, o estudo que em unidades brutas tinha um peso de 90%, caiu para 48%. Já os outros estudos que tinham um peso muito, muito pequeno, chegava no máximo a 4, passam a ter 15, 16, 20%. Então, eu utilizasse essa medida de diferença média padronizada, esse Cohen-D, disturpou totalmente os meus efeitos. Os meus efeitos perderam totalmente sentido. O estudo que tinha muito peso, uma baixa variabilidade, ele perdeu totalmente sentido. Então, disturpou totalmente os meus resultados. Então, fica aqui a reflexão para esse uso aí de diferenças médias padronizadas sem freio que todo mundo usa e todo mundo olha lá o resultado final e ninguém não está nem aí. Então, mas os resultados eles mudam e mudam bastante, como a gente pode observar aqui nesse caso. Aqui eu só trouxe alguns estudos, algumas citações aí que trazem esses problemas de utilizar esses tamanhos de efeitos padronizados aí. Depois, se alguém quiser pesquisar e ler mais sobre, fica aí as referências. Estamos acabando, pessoal. Tá quase. Aqui eu só trouxe, então, para as medidas de desempenho, que é o que está mais próximo da gente. Então, existem maneiras de se transformar todos os efeitos para uma mesma unidade de medida. Então, a melhor unidade genérica de mudança é uma mudança percentual. Então, efeitos em unidades percentuais parecem ser os mais aplicáveis para a nossa área. Por exemplo, uma mudança de 1% na velocidade de corrida é proporcional à mudança de 1% na potência de corrida. Então, nesse caso aqui, eu posso comparar a velocidade de corrida com potência de ciclismo, potência de remo. Então, a medida de potência na nossa área é a melhor medida que eu possa comparar entre diferentes modos de exercício. Mas se esses efeitos forem apresentados em velocidade e em tempo, existem algumas formas de corrigir isso. Por exemplo,
1% de mudança na potência produz as seguintes mudanças: 1% na velocidade ou tempo de corrida, no teste de contrarrelógio, 0,4% no tempo de contrarrelógio no ciclismo, dependendo do ergômetro, 0,3% no tempo de contrarrelógio no remo e na natação, e, por exemplo, 15% de mudança num tempo de exaustão vai equivaler a apenas 1% de mudança se fosse um teste de contrarrelógio para a mesma duração naquela intensidade. Então, mesmo utilizando o teste de tempo de exaustão, eu posso ainda transformar eles para uma unidade equivalente a teste de contrarrelógio. Algumas reflexões, então. O que eu devo me perguntar ao me deparar com a meta-análise? Os efeitos são comparáveis, ou seja, eles estão todos em uma unidade de medida? Eu consigo comparar todos eles? Os estudos seguem um desenho ou possuem características similares que possam ser meta-analisados? Utilizando uma análise univariada, ou seja, eu não tenho medidas repetidas, todos os efeitos são parecidos, então eu tenho que me deparar com os estudos e fazer essas reflexões. O número de efeitos e estudos é suficiente? Será que se eu analisar 2 ou 3 estudos, vai ser suficiente para mim produzir alguma evidência? Todos os dados e procedimentos estão disponíveis para consulta, ou seja, os autores foram francos, tudo aquilo que foi feito, se foi feito imputação, se os dados foram transformados, se foi pedido para os autores. Então, em alguns casos, é importante que se deixe bem claro e que esteja claro lá nos estudos. A única conclusão da revisão é novos estudos são necessários? Acho que de vez em quando a gente lê alguma revisão que chega na conclusão e a única conclusão é novos estudos são necessários. Mas para que o cara fez uma meta-análise, então? Vai lá e coleta um estudo experimental e depois faz a meta-análise, né? Não chega no final para apenas falar isso. Aqui eu só trouxe um exemplo aí. Tem muita gente que utiliza um monte de efeito que não tem nada a ver com nada. Por exemplo, juntar maçã com laranja, morango, banana, no final, o que ele tem? Ele tem apenas uma salada de fruta aí, não tá juntando um monte de fruta, um monte de efeito diferente, não tá me dizendo nada no final. Aí, quem quiser fazer uma meta-análise, só deixa esse recado aí, que não é nem fácil, nem rápido, então só fica esse recado aí para quem quiser entrar nesse mundo aí, fica essa reflexão. E quem quiser ler esse estudo aí é bem interessante também sobre isso, lá de 2002, então. E os principais erros, então, todo esse tempo aí que eu estou investigando e lendo, alguns erros que eu vejo que são bastante comuns aí na literatura. Então, tratar dados pareados, ou seja, medidas repetidas, como dados não pareados, medidas independentes, gerando lá a pseudo-replicação. Utilizar os SMDs e utilizar o erro padrão da média e não desvio padrão de sujeitos, como a gente viu lá, o SMD é a diferença média dividido pelo desvio padrão. Só que, em vez de utilizar o desvio padrão de sujeitos, alguns autores aí, por descuido, utilizam o erro padrão, que é o desvio padrão, dividido pela raiz do número de sujeitos. Então, o efeito que era de 1 passa a ser 2, porque o divisor é muito menor. E não lidar com as medidas repetidas, assim, gerando pseudo-replicação dos dados, ou seja, utilizar modelos univariados, quando na verdade deveriam ser feitos em modelos multivariados. Agradeço a atenção de todo mundo aí, pessoal. Espero que a apresentação seja igual ao meu gráfico de floresta ali em cima que eu coloquei, que seja significativa, ou seja, não cruzou o zero no resultado final. Fico aí aberto para dúvidas, sugestões e muito obrigado aí pela possibilidade de vir apresentar para vocês. Obrigado, Fernando. Bom, muito bom, acho que você traz aí um resumo, né, de um tema extremamente complexo, que são, né, os estudos de meta-análise, revisão sistemática com meta-análise. E acho que agora a gente pode, então, deixar aberto aí para dúvidas, perguntas, né, para que tenha uma interação. Posso fazer uma? Por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Fernando, porque sempre que eu vou trazer uma meta-análise para as turmas, eu peço a opinião dele primeiro, para ver se realmente dá para confiar naqueles dados ali ou não, né? Então já fica aqui o agradecimento pelo suporte.
E a dúvida que surgiu foi, depois que você mostrou lá o histórico de publicações de meta-análise, de se no futuro, ou se já existe isso, vai ser possível a gente encontrar uma meta-análise de meta-análise. Ah, já tem sim, gente. Aquelas revisões guarda-chuva lá, Umbrella Reviews, já tem. Acho que na medicina já deve ter meta-análise de meta-análise. Mas o complicado seria porque dentro das meta-análises eu vou ter os mesmos estudos replicados várias vezes, né? Então, eu não sei o quanto que a gente conseguiria confiar nisso, porque novamente estaria gerando pseudo-replicação, né? Deixa eu ver, enquanto o pessoal processa aí, se alguém tem alguma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui. Em relação ao gráfico de funil, Fernando, ele serve como uma checagem ou ele pode ser usado como um recurso de exclusão de estudos? Potencialmente de eu tirar alguns estudos ou... As duas formas, professor. Então, o gráfico de funil, ele tanto é uma forma de checagem, uma forma de exclusão de estudos, mas eu tenho que estar muito confiante, ter uma justificativa muito boa para excluir algum resultado. E da mesma forma, ele imputa resultados que não sejam significantes em alguns casos. Se for muito voltado para o lado positivo, ele vai lá e imputa alguns para o lado negativo. E ele faz uma correção, né? Mas são todas aproximações que têm críticas gigantescas sobre isso. Então, é muito mais fácil buscar resultados lá na literatura cinza para que eu possa apoiar aquilo do que ficar fazendo essas correções. Então, esse Select Models parece ser muito mais robusto do que o gráfico de funil, por exemplo. Então, pelo que eu li nas últimas semanas, aí esse Selection Models não é tão fácil de utilizar, mas ele é muito mais robusto do que o gráfico de funil. As imputações do gráfico de funil ali, por exemplo. Em alguns casos, não se aplica, né? Não existe esse viés de publicação. Por exemplo, nos estudos de validade tendem a não ter esse viés de publicação. Então, não são todos os tipos de estudo que vão precisar desse gráfico de funil aí, dessas correções. Boa. Mas E algum esse... pessoal... Deixa eu fazer você falou do Selection Model aí, e você tinha citado que ele dá mais peso para os estudos que não apresentaram significância, né, que não verificaram efeito. Mas, com base no quê? Por que eles teriam mais peso? Porque seriam tem menos evidências, não se assumiria, ou seja, se minha pergunta se assumiria que como supostamente se publica menos, né, resultados, então os que aparecem você dá mais peso, seria isso? Isso, como tem poucos estudos não significativos, aqueles que não são significativos, eles vão ser, de certa forma, replicados dentro do modelo lá. É muito confuso, professor. Eu li muito superficialmente, eu não sei como é que o modelo vai fazer isso. É algo bem interno, assim, eu sei que cria uma sintaxe lá e pede para lá, faz um selection models aí para mim e pronto. Mas como que ele vai aplicar esse peso maior nos resultados não significativos, eu não sei como é que ele faz. Mas o Selection Model, então, é mais para lidar com o viés de publicação, então. Isso, é igual o gráfico de funil lá, esse viés de publicação, assim. Em alguns estudos, alguns tipos de estudo, por exemplo, como eu citei de validade, reputabilidade, se eu fazer uma meta-análise sobre isso, não cabem, né? Não existe um viés de publicação. Assim. Pode ser que tenham poucos estudos publicados, mas um viés de publicação acho que não vai existir. É interessante a meta-análise, porque até coloca na gente, assim, na hora de publicar, uma olhar diferente para os resultados, né? Então, tentar fornecer os dados mais completos possíveis. Essa é uma discussão interessante, que a gente começa a observar as meta-análises e começa a fazer a gente começa a observar, eu só coloquei aqui P é maior ou menor que 0,5, mas se alguém for fazer uma meta-análise com os meus dados, o cara não vai conseguir derivar a estatística inferencial aqui para calcular o erro padrão. Então, a gente começa a se policiar, a reportar os dados de uma forma muito melhor, tanto para ser mais
transparente, quanto para que esses dados possam ser utilizados de uma forma correta depois, né? Então, tem esses dois lados também. O professor Luiz quer falar? Fernando, parabéns aí pela apresentação. Valeu. Qual que é o número, qual seria um número mínimo de estudos que seria relevante fazer uma meta-análise? Vou dar um exemplo. Uma meta-análise sobre os efeitos da cafeína no desempenho aeróbio. Tá, você teria várias modalidades esportivas e o desempenho aeróbio. Enfim, efeito da cafeína sobre o desempenho na natação. Acho que tem 5 estudos na literatura. Não tem mais que isso. Estranho. Só estou dando um exemplo, né? Sim, Só para você falar, para você falar sobre isso. Obrigado, professor Maia. Então, teoricamente, se eu tiver 2 estudos, eu já posso meta-analisar, né? Então, mas filosoficamente é mais complicado isso. Então, será que esses 5 estudos, se eu juntar eles vão me dar algo que é robusto? Os estudos são muito parecidos. Por exemplo, um não utilizou uma prova de 200, outro de uma maratona aquática de 10 quilômetros, por exemplo. Então, para mim fazer as meta-regressões, eu preciso de, no mínimo, 10. Mas a meta-análise simples ali, no mínimo, 2. Isso teoricamente, né? Mas filosoficamente, daí vai para o campo da imaginação e de aquilo vai ser robusto mesmo. Então, é mais um pensamento do pesquisador ali, a tomada de decisão, do que algo, uma regra, assim, bem clara. Ou é 10, ou é 20, ou é 30, ou é 5. Mas, por exemplo, nesse sentido, se até a última opinião que eu tive foi de uma meta-análise que comparou indivíduos saudáveis, sedentários e atletas de elite, né, efeito do treinamento de alta intensidade, treinamento contínuo e consumo máximo da oxigênio. Os diferentes grupos tinham diferentes estudos, por número de estudos publicados. Nesse sentido, quando eu olho para uma meta-análise dessa que traz diferentes grupos ou diferentes modalidades, eu posso ter uma ideia mais individual sobre cada uma delas, lendo a mesma meta-análise, ou o que importa é o efeito do tempo, do tipo de treinamento. Assim, dá para ter essa visão mais segmentada? Dá. Acho que a gente acabou perdendo a tua pergunta anteriormente ali, o áudio falhou, mas a gente pode tanto utilizar as meta-regressões, como utilizar várias meta-análises separadas, ou seja, subgrupos. Por exemplo, eu faço um subgrupo para sujeitos treinados, outros para não treinados e outro para atletas. Então, eu vou ter vários níveis de evidência ali para cada subgrupo. Ou eu coloco tudo junto e faço uma meta-regressão, ou eu crio subgrupos dentro dessas escalas. Então, de alguma forma, eu posso subdividir também esses níveis de evidência aí. Dessa forma, não teria problema ter um N de estudos menor em um do que outro. Não, acho que não vejo problema, não. Não tendo um só, né? Porque daí não faz sentido meta-analisar. Muito bom. E aí, pessoal, mais alguém? Tem alguma... Então, bora fazer uma meta-análise sobre efeitos da cafeína na natação. Só tem 5 estudos, rapidinho. Luiz. Professor, Luiz, não é nem fácil nem rápido. Ó o recado aqui na tela. Mas eu acho que é isso aí, assim, na verdade tem realmente, né, quanto mais você vai lendo, e hoje esse volume de publicações que acabam chegando, né, seja por ResearchGate, Google Acadêmico, né, que são as ferramentas aí mais acessíveis, assim, rápidas. Mas, realmente, o volume de publicações que a gente vê hoje em dia dá vontade mesmo de, né, ficar tentando fazer meta-análises aí, mas acho que esse recado aí que o Fernando trouxe no final, né, de não ser nem fácil e nem rápido, acho que é importante, realmente, é um estudo que precisa realmente de atenção, né? O Fernando trouxe inúmeras variáveis aí, tanto que te levam para interpretações erradas, erros, né, ou equívocos ali,
que muitas vezes passam por esse descuido, né? Aquela questão, queria só chamar a atenção, minha última fala, que nessa questão do desvio padrão com erro padrão, né? Esse é um descuido, como muitos estudos, quando vão reportam, só que eles avisam, ó, estou reportando média, mais ou menos, erro padrão. Aí o cara vai lá, vai fazer uma meta-análise, inclui aquele estudo, não lê que foi que o cara descreveu, que incluiu média e erro padrão, e não desvio padrão, e usa o erro padrão como sendo desvio padrão, né? Acho que esse é um erro super comum, né, Fernando? Você vem observando aí. Pois é, um descuido besta, né? Assim, acho que é bem nisso, assim, às vezes a pessoa está com tanta pressa, não, é só pegar, é só copiar o dado lá, jogar na planilha e depois eu faço análise. E não para ler, às vezes, né, o trabalho. E muitas vezes também são dados repetidos que se tratam como dados independentes, né? É o básico isso, então eu não posso fazer um teste T não pareado num pré e pós, por exemplo. Tá errado isso, então é muito simples e acaba passando também. Eu não tenho que entender só da estatística da meta-análise, eu tenho que entender de toda a estatística de todos os estudos que eu vou incluir para poder extrair os dados de forma correta também, né? Só trazendo ali não é nem fácil nem rápido. A gente está fazendo a meta-análise lá em parceria com o professor Denadai, então de 44 estudos incluídos, a gente vai ter que mandar e-mail para os autores em 28 para extrair dados. Então, 28 de 44 é quase 70 e poucos % de todos os estudos. Então, por inferência estatística, só o P ser menor ou maior que 0,05. Então, é difícil. E se for fazer a imputação, tem que ficar justificando por que fez a imputação, da onde tirou aquela correlação para imputar aquilo. Então, muitas vezes isso não é tão fácil de se fazer assim. Perfeito. E aí, pessoal, podemos encerrar? Tudo ok? Mais alguma colocação? Senão a gente acho que já dá para extrapolar um pouquinho a nossa previsão de 1 hora, né? Então, reforçando, no dia 26 de novembro, né? Semana que vem, na próxima quinta-feira, o Anderson faz a apresentação. Posteriormente, a gente tem mais um encontro. Luiz, fala aí, tinha habilitado? Não, falei que não é difícil, vai ter que... Ele falou dessa questão de mandar 60%